Ó, na última aula a gente está comentando isso aqui, ó, sobre a parte de alimentação de ar. Tá? Eu tinha já comentado com o pessoal o que é a relação estequiométrica, a gente falou no caso da parte da combustão, comentamos aqui o que era comburente, que é combustível, reação química e calor. Então, para trabalhar essa parte, teria isso daí. Tá, aqui, a gente voltando lá novamente, uma coisa que a gente tinha comentado já com vocês, o seguinte, o motor, quando ele entra em funcionamento, a gente não converte 100% do funcionamento dele em energia mecânica, tá? Então, a gente tem alguns problemas, por exemplo, que acontece com o motor de combustão interno. Então, a maioria deles, o que vai acontecer? Ele tem ali, igual está colocando ali, ele atinge uma temperatura de aproximadamente 2.200 graus, só que isso aqui é instantâneo, não quer dizer que ele vai permanecer com essa temperatura, senão não tinha material que aguentava isso aqui, tá? Então, ele chega a atingir essa temperatura, entra em inflamação, e aí ele começa a perder, no caso, esse calor gerado. Então, a gente tem algumas coisas aqui, por exemplo, que 33% é calor convertido em trabalho. Isso quer dizer, energia resultante ou trabalho executado pelo motor. Aí nós temos um problema que começa aqui, ó. 30% é absorvido pelo sistema de arrefecimento. Calor. Isso quer dizer que 30% de calor está sendo perdido, não está gerando nada. E mais 30%, no caso de calor, vai para os gases de escape. Então, vocês estão vendo aí que 60% calor, no caso, absorção, e a gente tem um problema também aqui que não foi colocado, que está intrínseco aqui, que é a questão de atrito. E 7% a gente fala que ele está perdendo em função, no caso do atrito que ele tem da parte de lubrificação. Tá? Então, se eu somar aqui 67%, no caso do funcionamento do motor, é perca. Tá? Por isso que o pessoal fala tanto que o motor de combustão é um motor já ultrapassado. Então, se a gente pegar lá o motor da era de 1867, quando foi feito o primeiro motor, tá? Só que tinha menos potência, não tinha nada de tecnologia que a gente tem hoje, mas ele já fazia a mesma coisa que ele faz hoje, admissão, compressão, explosão e escapamento, tá? E a gente pegar o motor que está girando hoje, ele faz a mesma coisa, só que eu agreguei eletrônica, isso e aquilo, tirei melhor rendimento, esse negócio todo. Só que a concepção do motor de combustão continua a mesma. Ele só produz 33% e o restante é perca, tá? Então, se a gente fizer um comparativo com um motor elétrico, então o motor elétrico tem 97% de rendimento mecânico. Então, efetivamente, o motor elétrico é bem superior, no caso, em relação a esse cara aqui. Não tem nem o que ver. E ainda, a gente tem um negócio pior ainda, gente. Essa relação de trabalho aqui, ele é muito mais efetiva, por exemplo, ele trabalha melhor nos motores a diesel que o motor, por exemplo, a gasolina álcool GNV. A álcool GNV é mais perca ainda, ele vai ter 27% só de calor convertido. Então, quer dizer que ainda eu vou ter outras percas no caso do motor a gasolina, que é pior que o diesel, tá? Então, a gente vai ter uma tendência aí, por isso que o pessoal está falando que vai vir muito carro elétrico, isso e aquilo, porque diminuir os motores a combustão, por exemplo, para carro, e a gente vai permanecer esses motores para máquina e, no caso, sistemas de trabalho. Né? Aqui ainda, em relação à força, no caso motriz, ele depende da quantidade de combustível injetado. Então, toda vez que eu quero gerar mais ou menos energia, eu vou ter que queimar mais ou menos massa, no caso de ar e combustível. Então, se eu quero alterar, vou aumentar a potência, eu quero fazer com que o veículo ande mais, isso e aquilo. Então, o cara, de uma forma geral, ele vai ter que socar mais ar e mais combustível lá dentro, tá? E aí entra justamente naquilo que eu estou falando para vocês, que é o sistema de ar nosso, ele está diretamente ligado, por exemplo, à alimentação de ar. O que é alimentação de ar? Ele vai desde a hora que eu capto o ar, no caso aqui, numa posição da máquina ou do motor, o que for, até ele chegar na entrada lá no coletor de emissão, que ele vai entrar dentro da câmara de combustão e vai queimar.
E para isso ele passa alguns processos. Ele tem a filtragem, depois ele tem lá a parte da turbina, ele tem a parte do intercooler, tá? As válvulas que vão... Tudo isso vai estar fazendo parte, no caso ali, do sistema de ar, no caso do motor. E, por outro lado, a gente também tem o sistema de saída, que também é sistema de ar, que é a exaustão. Também faz parte. Então, o motor, de uma forma geral, ele tem que trabalhar com contrapressão. O que é contrapressão? Se vocês, no caso, funcionar o motor, abrir o escapamento, deixar ele aberto, sem nada lá atrás, vai fazer aquele barulho do inferno, só que ele vai perder potência, porque ele não dá contrapressão. A maioria, no caso dos motores de motor diesel ou motor a gasolina, álcool, GNV, todos eles têm o quê? Um escape, não tem? E no escape não tem lá um silencioso? Esse silencioso, o que ele faz? Ou um abafador. Ele vai fazer com que reduza a velocidade de saída dos gases. Quando ele não tem só esse silencioso, ele tem um cano de saída normal, ele tem, no caso, o coletor de escapamento. O coletor de escapamento também, a geometria que ele tem, ele restringe a velocidade de saída. E o que faz barulho do motor, geralmente, é essa expansão dos gases. Então, quando eu coloco abafador, coloco silencioso, eu estou diminuindo a velocidade de saída dos gases, tá? E aí aumenta a contrapressão, eu seguro a contrapressão, por exemplo, na saída do motor, e eu consigo ganhar rendimento em função disso. Então, se eu falar assim que eu vou abrir, no caso, escapamento, e vou deixar um cano lá de 4 polegadas, não sei o que, vai melhorar. Não, não quer dizer que eu vou ganhar potência em função disso daí, tá? Eu não sei se vocês já devem ter visto que o pessoal que tem aquelas motos que são 2 tempos, eles colocam aqueles escapamentos que vão fazendo restrição na saída, ele vai dando mais pressão no motor, mais pressão no motor. E com isso vai ganhando o quê? Um pouco mais de potência, a moto vai andar um pouco melhor. Então, em função do escapamento. Até se você falar assim, vai colocar num carro a gasolina, um álcool, um escape dimensionado, ele também melhora o rendimento em função disso daí, tá? Senhor, quando os caras falam assim, deixar só o cano, tirar o escapamento, gasta mais, isso é verdade ou é mito? Na verdade, ele vai gastar mais porque ele não tem essa contrapressão. Você vai ter que acelerar mais para andar com a mesma quantidade que você andava com ele quando trabalhar com contrapressão, entendeu? Entendi. Então, a questão aí, o pessoal fala, não, mas vai liberar mais fácil, vai queimar melhor, vai sair melhor. Cara, o motor, ele tem que... Aí é um processo termodinâmico, na verdade, que é o estudo, por exemplo, do calor e do funcionamento de motor a combustão. E aí o que acontece? Entra a engenharia. E aí o cara fala, se você pegar o motor, abrir totalmente, tirou o coletor, deixou lá só sendo aquelas línguas de fogo, não vai, no caso, melhorar em nada aqui. Vai, no caso, até piorar, no caso, a potência gerada. Tá? Se vocês pegassem no escuro, por exemplo, um caminhão subindo, um trator, no caso, trabalhando no escuro, na hora que o cara acelera, dá motor mesmo, sai lá uma chama que parece um maçarico. Por quê? A explosão ele começa a dar e começa a dimensionar e sair pelo escapamento, daí o fogo começa, no caso, a se propagar ali. Tá? E isso é adequado? Não, na verdade não é adequado. Por isso que às vezes o cara coloca o silencioso, abafador, que restringe, você não vai ver isso. Então, às vezes você vai vendo um caminhão subindo uma serra, você pode passar dele, sai aquele barulho mais alto, porque ele está exigindo mais o motor, mas o fogo, que é a saída, no caso, do escapamento totalmente ali, não vai sair nada, tá? Aqui, gente, também a gente tem que prestar atenção, quando a gente fala de entrada de ar, a gente tem uma relação para cada tipo de combustível que a gente usa, que é a quantidade de ar e a quantidade de combustível. E se eu alterar isso, igual eu falei para vocês, a mistura rica, a mistura pobre, a mistura, no caso, ideal, o que vai acontecer? Vai aumentar ou diminuir o quê? Consumo. Tá? Se eu pegar um motor diesel, eu posso variar a relação dele de 14 até 21 por 1. Aí depende do tamanho do motor que eu tenho. Tá? E a potência que ele vai gerar. Porque assim, o que é 14 por 1? O que é 21 por 1? Se eu jogar numa medida assim que seja aleatória e grande, só para vocês entenderem, é a mesma coisa eu falar assim, ó, eu tenho 21 kg de ar para 1 kg de combustível, isso vai ser queimado. Tá? Então seria assim, eu pegar 21 kg de ar e
1 kg de combustível, eu tenho a mistura ideal, vai estar funcionando beleza para esse motor diesel. Tá? Aí se o cara falar assim, não, eu vou pôr 2 kg e vou manter os 21. Eu estou dando excesso, porque vai ter mais combustível que o normal. Mas se eu fizer o contrário, eu tirar ar, no caso eu falar, em vez de pôr 21 kg, eu pôr 15 kg e permanecer 1 kg. Se não for para aquele motor, ele vai dar excesso também. Por quê? Ele alterou aquela relação estequiométrica, ou a relação ideal de queima. Tá? Para álcool e gasolina, tá? A relação é assim: álcool é 9 por 1 e a gasolina em torno de 14,3 por 1. Tá? Se eu alterar isso, ela vai, no caso, aumentar consumo ou diminuir consumo. Se, por exemplo, você deixar faltando combustível, o motor vai sofrer superaquecimento e começa a furar a cabeça do pistão. Sabe o que é? Tem um negócio que ele começa a aquecer por si próprio em função do que? O oxigênio, quando vocês vão usar no maçarico, o que vocês vão lá? Vocês não abrem oxigênio? Para que chama ficar mais forte? Vocês já viram isso quando os caras estão usando lá, o maçarico para cortar, no caso, o metal, alguma coisa? Então, o que o cara faz? O cara aperta lá o gatilho, sai mais o quê? Sai mais oxigênio. Se eu, por exemplo, cortar no motor a quantidade, no caso de combustível ideal e colocar mais oxigênio, ele derrete a cabeça do pistão e funde o motor. Tá? Isso é válido para qualquer um dos motores, gasolina, álcool, diesel, o que eu for. Tá? E a primeiro retorno que eu tenho lá para o cara que está conduzindo, operando, é que o carro vai ficar sem força, vai começar a perder potência. Tanto o motor de diesel, o motor de gasolina, álcool, eles vão perdendo potência e, consequentemente, começa a dar esse aquecimento e destrói a cabeça, derrete a cabeça do pistão. Tá? Chega a fazer furo, não dá de derreter e cair lá dentro do bloco, cair dentro do cárter e aí começa a falhar tudo, né? E se derreter desse jeito aí, daqui a pouco a biela sai, faz aquele estrago no bloco, faz a janela, né? Aí já era, tá? E quando eu tenho a combustão perfeita, que é essa que eu estou falando para vocês aqui, ó, o índice de poluente cai lá embaixo. Então, ele vai cair dentro do adequado. Se eu tiver, por exemplo, um motor que trabalha com uma bomba mecânica, ele vai ter o índice dentro da bomba mecânica. Se eu tiver, no caso, um índice que é para dentro do motor eletrônico, ele também vai estar dentro do motor eletrônico. Por quê? A eletrônica foi colocada para diminuir o quê? Esse índice de poluente, na verdade. Tá? Porque a mecânica chegou a um ponto que a mecânica não tem como mais usabilidade, por exemplo, das peças. As peças vão ficando muito pequenas, furo muito pequeno. Então chega um ponto que não tem mais como o cara usinar aquilo, ter uma ferramenta que vai fazer aqueles buracos, alguma coisa. Então eles adotaram trabalhar com um sistema eletrônico que eu trabalho com outras formas de conduzir isso. Por exemplo, pulso eletrônico em solenoide, PWM, que vai trabalhar por largura de pulso. Daí o cara, a eletrônica, ele consegue fazer 1001 coisa. E ele faz isso, por exemplo, para controle da parte de gerenciamento eletrônico, gerenciamento de caixa, gerenciamento hidráulico, pneumático, e vai por aí afora. Aí o troço é uma infinidade de coisas que os caras vão colocando, tá? Eu não sei se vocês entenderam o que é essa relação estequiométrica, o que é essa relação ideal. Se tem algum inconveniente, se alguém não entendeu aí, alguma coisa em relação a isso. Então, todo e qualquer motor ele tem uma quantidade de combustível ideal para quem, tá? Se eu alterar isso, vai ter problema. Agora tem uma particularidade. O motor diesel, que é esse que vocês mexem no trator, se fosse trabalhar com rodoviária ou uma caminhonete, alguma coisa, quanto mais ar vocês socar lá dentro, melhor vai ser o rendimento do motor. Então, por isso, quando o cara fala assim, ó, eu tenho uma caminhonete, eu tenho um trator, eu tenho um caminhão aspirado. O que é um caminhão, um trator, uma caminhonete aspirada? Na verdade, ela só vai fazer assim, o pistão sai do ponto morto superior e vem até o inferior. Encheu a câmara, no caso, ou encheu o cilindro de ar, soca aquilo. Nada mais, tá? Quando eu tenho um sistema turboalimentado, o que é turboalimentado? Eu vou ter um compressor ou no caso, volumétrico, que vai empurrar o ar para dentro. Então, eu vou ter alguma coisa que vai estar, em vez de ele só estar puxando só pelo deslocamento do pistão, eu vou ter alguma coisa que está empurrando. É como se eu tivesse uma pressão externa fazendo o ar entrar para dentro, tá? E aí chega em outra situação que é o seguinte, aí ele tem uma limitação também desse compressor,
Porque o compressor ele vai funcionando conforme a rotação do motor, tá? Então, a turbina, não sei se vocês já viram, ela funciona quando eu estou trabalhando com rotações altas do motor, tá? Principalmente quando a gente falava em motores mecânicos. Quando a gente fala em motores eletrônicos, o que eu consigo? Através da eletrônica, eu consigo que esse processo seja mais cedo. Então, eu consigo um rendimento melhor da turbina, mesmo em rotações mais baixas, tá? E aí eu consigo melhorar o rendimento. E aí, para melhorar tudo isso, os caras fizeram o quê? Colocaram um intercooler lá. Ah, mas para que serve intercooler? Intercooler é para resfriar o ar, tá? Minimizar o quê? O tamanho da molécula. Quando eu diminuo o tamanho da molécula, eu consigo colocar mais oxigênio dentro, no caso do motor. Então, o que aconteceu? O camarada, por exemplo, tá andando. A hora que está aspirando, passando pela turbina, o ar está saindo a 160 graus. A hora que eu pegar aquele ar de 160 graus e mando lá, por exemplo, para o intercooler, ele baixa para torno de 60, 70 graus. A molécula estava grandona do ar, do oxigênio. Quando ele resfriou ela de novo, o que aconteceu? Ela compactou, fica pequena. Então, eu consigo colocar mais, no caso, molécula de oxigênio dentro de um espaço menor. Então, eu melhoro ainda mais o rendimento, no caso mecânico do motor. Por isso que a gente, no caso, resfria ou coloca lá o intercooler para estar melhorando isso aí no sistema de ar do motor, tá? E lógico, gente, é aquilo que a gente está falando. O sistema de ar ele não começa ali no motor, ele começa lá naquela tomada de ar que é onde vai estar lá, no caso, em uma posição que está puxando o ar da atmosfera. Ah, se eu estou trabalhando com um trator cheio de pó, isso e aquilo, se ele puxar aquele pó, terra, o que tiver suspensa e for para dentro do motor, o que vai acontecer com esse motor? É igual uma lixa, vai arrebentar tudo, vai gastar tudo dentro. Então ele passa por dentro, no caso, de um sistema de filtragem, e esse sistema de filtragem ele restringe, no caso, componente ou qualquer matéria-prima que seja até 5 microns pequeno, o tamanho dele. Então, um filtro de ar, ele tem, no caso, uma passagem de 5 microns. 5 microns é bem pequeno o tamanho do que vai passar para entrar dentro do motor, né? Então, o que for maior que isso aqui, tudo fica restringido ou, no caso, no filtro de ar. Aí vocês falam assim, mas se entupir, Max, o filtro de ar, o que vai acontecer? O que você acha que acontece, Molina, assim, se entupir um filtro de ar? Lucas. Ele vai diminuir a queima ali, professor, sei lá. Tá, vamos pensar assim, gente, ó. Quando eu no caso, restringir a entrada de ar, tá? Nós vamos ter um problema assim, vai diminuir a entrada de ar e vai aumentar a quantidade de combustível. O que vai acontecer? A máquina vai começar a gastar muita, no caso, diesel, e, no caso, perde rendimento. Tá? Então, ele vai começar a lavar cilindro, às vezes, ou se não, começa a sair fumaçona preta lá atrás. Porque não está entrando a quantidade de ar normal. Tá? Então, e é a hora, por exemplo, de separar ou trocar o filtro, ou você pelo menos fazer assim, um troço básico que o tal do operador deveria fazer. Ele vê lá, de vez em quando ele tira aquele filtro, bate nele para cair aquela poeira mais grossa lá, para continuar passando pelo menos alguma coisa. O certo era substituir, mas se ele não está, ele está em plena, no caso, plantio ou preparo da terra, o que ele vai fazer? Ele vai lá dar uma batida, tira aquele grosso lá e começa, no caso, melhorar aquilo lá. Porque o grande produtor hoje, igual vocês estão, alguns aí trabalham, vê os caras trabalhando, o cara vai se atentar aos mínimos detalhes, para ele gastar o menos possível. E o combustível é uma delas, tá? Porque o cara vai ver quanto que ele está gastando por hora, ou quanto que ele está gastando por hectare. Aí depende, no caso, a forma como é que ele está verificando aí, no caso, o consumo da máquina dele, do trator, o que for, tá? Aqui, gente, ó, quando fala em taxa de compressão, para motor diesel, a gente tem um negócio interessante que é o seguinte: o motor diesel não tem como eu alterar a taxa de compressão. Se eu alterar a taxa de compressão, como é que eu vou alterar a taxa de compressão?
Só se eu cortar o pistão, mas se eu cortar o pistão, aí altera o curso. Se eu altera o curso, diminui a taxa de compressão. Mesma coisa, virou a bosta só. Então, o que que aconteceu? Ah, vou rebaixar a cabeçote igual o pessoal faz com carro a gasolina? Também não tem jeito. Se eu rebaixar a cabeçote, ele vai começar a aquecer. Começa a aquecer, no caso, pode empenar e no caso, queimar a junta do cabeçote. Então, para motor diesel, não tem a gente, a não ser que eu altere, por exemplo, o pistão, altere curso do pistão, alguma coisa assim, daí eu consigo alterar essa taxa de compressão. De um modo geral, vocês vão ver que a taxa de compressão do motor diesel é muito alta. Tá? E quando eu tenho a taxa de compressão alta, ela gera o quê? Igual está falando aqui, calor, ó, 600 a 800 graus centígrados. Quando ele chega no momento crítico na taxa de compressão, que chegou o pistão no final de curso, lá em cima do pistão, ele vai dar o débito. O que que é o débito? A injeção de combustível. Então, se é uma bomba injetora, a bomba injetora está sincronizada, ela injeta lá dentro e pega fogo. Se é uma injeção eletrônica, quando chegou naquele ponto lá, o sensor de fase manda ele debitar. Opa, está na hora de injetar. O que ele vai fazer? Injeta. Tem calor, tem oxigênio, só faltava o quê? O combustível. Jogou, pega fogo. Aí ele gera, no caso, o quê? A potência mecânica que você está esperando. Tá? Aqui, eles estão falando aqui, só para a gente entender, ó, o pistão, quando ele vai subindo, porque as válvulas está, no caso, fechada, a tendência é aumentando a temperatura, até chegar ao limite máximo, onde que eu vou dar o débito do motor. O débito do motor é quando ocorre aqui a injeção de combustível, no caso do motor diesel. Tá? E aqui ele fala assim, antes do motor chegar totalmente em cima, que é aí que a gente fala assim, ó, o motor está adiantado, o motor está atrasado. A maioria dos motores trabalham adiantado. Então, adiantar o ponto motor, o que que é? Na hora que o cara desenvolve lá, por exemplo, o motor, se no caso, uma bomba injetora, o que que eu faço? Ou eu jogo ele totalmente para o lado, no caso, a bomba injetora para o lado do bloco do motor, ou eu afasto. Se eu jogar totalmente para o lado do motor, eu estou atrasando. Se eu puxar ela ao contrário para o lado oposto do bloco do motor, eu vou estar adiantando o ponto. Então, eu adianto ou atraso o débito de injeção. Eletrônico já não funciona assim, gente. O eletrônico ele funciona com a programação. Então, o cara fez uma coisa pré-determinada, que se eu falar assim, não vou alterar, eu quero que o meu motor diesel dê um rendimento melhor. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar lá no programa. Na hora que eu entrar no programa, eu vou fazer o quê? Mudar a curva de alimentação. Quando eu falo que muda a curva de alimentação, eu aumento o débito e aumento, no caso, por exemplo, o ponto de ignição. Então, eu vou adiantar o ponto de ignição. Então, adiantar, o que que é adiantar? É antes do ponto morto superior, eu vou estar injetando combustível para melhor rendimento do motor. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o motor está funcionando. Qual que é o ponto zero do motor? Quando o pistão está totalmente em cima ou o pistão está totalmente embaixo, tá? Então, o pistão vem subindo. Quando ele vai chegar no ponto máximo, chegar em zero, antes do ponto zero, ele vai fazer o quê? 10 graus antes do ponto morto superior, eu vou começar a injetar. Injeto 10 graus, vai injetando, vai injetando, vai injetando, vai injetando, até ele vai até o ponto morto inferior e vai até, depois do ponto morto inferior, um tanto ainda para ter o melhor rendimento possível do motor. Não é assim, igual a gente pensa assim. Chegou em cima, injeta. Chegou lá embaixo, parou de injetar. Não, não funciona assim. Então, para a gente conseguir toda essa potência que a gente tem nesses motores de hoje em dia, tudo isso foi programado e preparado para, no caso, chegar e ter todo esse processo. A gerar energia, ele começa antes, no caso, do pistão chegar totalmente em cima e vai até depois ele chegou embaixo, quando ele começa a subir, ainda está, no caso, gerando energia ainda. Tá? Funciona assim, porque o comando de válvula que determina, que a gente chama de diagrama de válvula, ele faz isso, tá? Que é, no caso, um negócio que é estudado, por exemplo, o pessoal que desenvolve os motores, tá? Aqui, gente, ó,
Eu acho que alguns já viram. Alguém já viu lá cabeçote fora, no caso da máquina lá, ou do trator, sei lá, ou de um caminhão, o que for. A cabeça deles ali vai ser parecida. Então, o que, que vai acontecer? Tirei a parte de cima, que é essa parte aqui, ó, vai ficar a cabeça do pistão aparecendo para mim. Aonde que fica esse cara que está em roxo aqui, ó, é o meu bico injetor. Aonde que ele injeta? Dentro da câmara de combustão. A câmara de combustão do motor diesel fica onde? Dentro da cabeça do pistão. Tá? Diferente no caso do motor a gasolina, que a câmara de combustão fica no cabeçote. É diferente. Nós só tínhamos câmara de combustão no cabeçote quando a injeção era indireta. Tá? Só que hoje os motores diesel, todos eles trabalham com injeção direta, dentro da câmara de combustão. Não trabalham mais com câmara indireta. Então, se vocês forem ver aí, a maioria dos motores novos que estão saindo, a não ser que você pegue um motor muito antigo. Ah, peguei o motor 351, peguei um motor PERC, peguei um motor lá da década de 70. Vocês vão pegar esses caras aí que às vezes pode ter, no caso, o motor ainda que tem injeção indireta. O mais recente que eu conheço aqui, por exemplo, que é o motor com injeção indireta, foram as primeiras bestas que vieram para cá, que eram aquelas van que foram usadas aí que veio de fora, e as Mercedes 180, não sei se você viu aquelas vanzinhas também. O restante, gente, as caminhonetes aqui já é brasileira, essas outras L200, a própria Hilux, isso, aquilo, as que estão todas novas hoje, todas elas com injeção direta. Não é indireta mais, tá? Aqui ele está falando aqui, ó, dependendo da forma de injeção, o início da queima demora algumas frações de segundo. O motivo é esse que a injeção deve ocorrer antes do ponto morto atingir o seu PMS. Isso quer dizer, a combustão espontânea, ela começa a acontecer, por exemplo, antes dele chegar. E agora, gente, nós já temos um negócio mais novo ainda, que seria o seguinte: quando eu falo em eletrônica, tá? Eu consigo, no caso, antecipar algumas coisas. Então, eu trabalho com pré-injeção, injeção principal e até 2 ou 3 injeções pós-injeção. Quando eu falo em pré-injeção, é para aquecer a câmara de combustão. Quando eu falo em injeção principal, ela já está aquecida, fica mais fácil, ela gera mais energia. E quando eu falo de pós-injeção, é para minimizar o quê? A emissão de poluente, tá? Então, eu posso falar para vocês que tem hoje motor trabalhando até com 3 injeções assim. Então, ele trabalha uma injeção pós, não, uma antes, uma principal e uma pós-injeção, que é para, no caso, controlar essa emissão. Nos motores diesel, o problema pior que a gente tem, no caso, na emissão, é o NOx, é o óxido de nitrogênio, tá? E aí o que acontece? Esse óxido de nitrogênio, para motor diesel, ele tem limites. Por isso que o pessoal colocou, no caso, depois, o Arla, colocou o EGR, colocou o filtro particulado, dependendo do caso do modelo. Os filtros particulados geralmente são usados em motores, no caso de diesel de baixa potência, tá? E os motores grandes são usados o Arla e a EGR. Só que só o Arla não é, no caso, mais o adequado. Com as novas tecnologias que estão vendo aí, eles estão tendo que colocar até 2 tipos de controle de emissão. Só que é assim, isso foi uma regra que veio trabalhando, gente. Teve lugar que primeiro eles colocaram a injeção indireta, depois passaram a injeção direta, depois passaram a uma bomba controlada eletronicamente, depois eles colocaram lá o Arla, depois põe a EGR, agora estão juntando Arla e EGR tudo num só. Se o Arla e o EGR não for suficiente, e já tiveram que colocar um diesel refinado, depois tiveram que colocar turbina, intercooler, porque tudo isso foi auxiliando nessa questão de queima também, tá? Isso também foi se expandindo, não só, por exemplo, para caminhonete, foi para os caminhões, depois veio para, no caso, para as máquinas, que vocês vão ver que tem o MAR 1, MAR 2, MAR 3, ou Tier 1, Tier 2, Tier 3, aí depende, no caso, a concepção em que tipo de motor que vocês estão utilizando. Porque os das máquinas foram o que mais demorou para, no caso, estar sendo adequada essa questão, por exemplo, de emissão. Mas mesmo assim, tem um limite aí, que eu não sei se era para o ano passado,
até os de baixa cilindrada, todos eles já com injeção eletrônica. Tá? Depois aí, uma regra, no caso, ou legislação. Tá? Isso que vocês devem ter visto falar lá na concessionária, não viram? Lucas, quer ver, ó? Que mais tá? Eu não lembro de ter visto, senhor. Não viu? Alian, viu lá na LS alguma coisa, não? Felipe, não viu lá? Jim? Professor, qual é a pergunta mesmo? Olha, você viu alguma coisa sobre emissão aí? Os caras estão usando os motor eletrônico nas máquinas mais novas, não? Aqui tem esses motor eletrônico nos H. Que é os últimos que estão saindo. Hã? Os mais fortes. Isso. É isso aí, professor. É tudo motor eletrônico já. Ah, tá. É que, na verdade, é o seguinte, existe um negócio na legislação que, não sei se a partir desse ano ou do ano que vem, agora estão falando que vai ter que, mesmo os de baixa cilindrada vão ter que ser eletrônicos também. É uma tendência. É por causa da legislação, na verdade. Primeiro veio os de grande capacidade, depois veio agora vão obrigar os pequenos também. Mas é por causa de emissão. Aqui, gente, ó, só para vocês entenderem, uma câmara de combustão, vocês estão vendo esse azul aqui, é a entrada, é ar frio. Quando ele sai aqui, ele sai vermelho, sai ar quente, tá? O ar quente sempre é mais, no caso, leve que o ar frio. Então, o que acontece? Quando o ar vai entrar, ele vem para o fundo da câmara, ou fundo do cilindro, e vai preenchendo e vai empurrando, ajudando a empurrar, no caso, os gases queimados, tá? E o centro aqui seria, no caso, onde dá o débito de injeção, para esse motor aqui, que é um motor de 4 válvulas, aqui no caso, por cilindro, tá? Aqui, ó, nós já comentamos, né, aquele exercício sobre cilindrada com vocês aqui, ó. Cilindrada é igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes h, vezes n. Se eu não tiver o raio ao quadrado, eu teria que fazer vezes o diâmetro dividido isso aqui por 4, tá? Mas fizeram, no caso, a fórmula aí ficou mais fácil dessa forma, tá? Aí eu acho qualquer cilindrada do motor que eu estou trabalhando. O que é a cilindrada? Ah, eu tenho um motor 3 litros, eu tenho um motor 4 litros, eu tenho um motor 5 litros, 13 litros, 12 litros, 9 litros. O pessoal que trabalha na case aí, ó, já deve ter visto falar lá que tem uns motor que são 9 litros e tem uns motor 12 litros, 13 litros. Então, o que é? É a cilindrada motor deles. Então, o que acontece? Ele tem 13 mil centímetros cúbicos ou 9 mil centímetros cúbicos, tá? Seria assim, um negócio, jogando hipoteticamente a vocês, eu alinhar todos os pistão e encher, no caso, os pistão de combustível, ia dar 9 litros, no caso, naqueles 6 litros, naqueles 6 cilindros, no caso, que estava ali dentro, tá? Ou 13 litros, aí depende, no caso, do tamanho do motor que a gente está lá utilizando, né? Isso, teoricamente, é a nossa cilindrada. E aqui, aquilo que eu acabei de falar para vocês, taxa de compressão. Taxa de compressão é o volume total, que é o Vzão, e o Vzinho é o tamanho da minha câmara de combustão. Então, o que o cara tem aqui, ó? Então, se eu pegar aqui, esse é o curso total. Se eu pegar aqui, ó, uma câmara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 câmaras dentro de uma só. Tá? Essa é a minha taxa de compressão. Se eu conseguisse, no caso, aumentar essa taxa de compressão para 19, para 20 por 1, eu ia melhorar o rendimento do meu motor. Tá? Para o motor a gasolina, álcool e GNV, eu consigo fazer isso. Para o motor a diesel, eu não consigo. Porque se eu tiver... A câmara de combustão está onde? Na cabeça do pistão. Como é que eu vou alterar isso aqui? Não tem como, gente. Tá? Se eu cortar aqui, por exemplo, o cabeçote,
vai afinar demais, vai começar a esquentar. O motor diesel já esquenta demais para poder, no caso, entrar em funcionamento. Então, é inviável fazer isso daí, tá? No caso, rebaixar um cabeçote para motor diesel. Então, só para vocês entenderem o que é essa taxa de compressão. O motor diesel tem outra coisa. Peguei o motor velho lá. Cheguei lá no cara, o cara falou assim, motor eu dou partida, parece que está rodando livre, não está girando em nada. O que aconteceu? Ele tem compressão? A princípio, quando o motor gira muito livre, ele não tem compressão. Isso quer dizer que vai ficar ruim de pegar. Porque ele não consegue aquecer. No caso, o quê? O suficiente, no caso, o ar, para ele entrar em funcionamento. Então, o cara fica dando partida, dando partida, e o carro não pega. Tá? Aí o cara fala assim, mas dá um cheiro. Já ouviu falar que dá um cheiro em motor diesel? Alan já deu um cheiro no motor diesel lá ou não? Alguém já viu falar do cheiro do motor diesel ou não? Lucas, viu falar nisso aí já em motor velho ou não? Mais ou menos, professor. Não lembro bem certinho. O que o cara... esses dias o pessoal tava passando para todo mundo. O cara tava pegando uma tocha de fogo e enfiando na goela do motor. Na Isso admissão. eu vi, professor. Isso aí eu vi. Então, gente, esse cara, quando o cara faz isso daí, tá? É que ele pegou e tá, no caso, o motor tá ruim de pegar, ele soca fogo lá dentro, daí pega fogo. Mas não é assim que funciona o motor. O motor não funciona toda vez que eu precisar, eu tenho que pôr uma língua de fogo lá para ele entrar em funcionamento, sabe? Então, eu necessito, por exemplo, que ele tenha aquecimento em função, no caso, da compressão dele. Se a compressão estiver ruim, não vai pegar o motor. É bem fácil. Fala, Alia. Eu fazia isso num Valmetinho 85, não pegava, metia fogo na goela do bicho, né? O pessoal pegava isso aí, esse Valmetinho que você está falando, acho que era motor Perkins antigamente, não era? Isso. Então, o motor Perkins, gente, era um motor assim que era, na época, foi um motor muito bom, mas era um motor já ultrapassado. Se ele tivesse um problema de taxa de compressão, ele não pegava nem fodendo. E ele não tinha vela de aquecimento. Hoje, se você pegar alguns motores diesel, ele tem vela de aquecimento. Você liga a chave, espera um pouco, ele vai acender uma resistência dentro da cabeça do pistão lá, e na hora que você der a partida, ele vai inflamar fácil. Tá? As caminhonetes que a gente tem por aí hoje, as caminhonetes série, a Toyota, a Chevrolet, a L200, a Mitsubishi, todas elas, você liga a chave, ou as vans, você liga a chave, espera um pouquinho, ela aquece a câmera, na hora que você der a partida, ela pega bem facinho. Se der um problema, no caso, numa válvula de aquecimento dessa, o que ela acontece? Ela começa a ficar ruim de pegar, tá? E aí eu tenho que ir lá e substituir isso daí. A vela de aquecimento, que é o que não tem, por exemplo, em motor pesado. Motor pesado não tem, às vezes, a vela de aquecimento, porque ele trabalha com a taxa de compressão já alta, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso daí. Se às vezes o cara vai lá, o cara reclama que o motor não quer pegar, você olha a parte de bomba injetora, olha a parte, no caso, se for gerenciamento eletrônico, não pega. Aí você vai testar a taxa de compressão do motor, a taxa de compressão do motor está muito baixa. Taxa de compressão baixa, não pega motor. É uma merda, tá? Então, são coisas assim que vocês vão pegando no dia a dia que vai ter que acabar resolvendo aí, por exemplo, às vezes tem que fazer o motor. E se eu pegar o motor já desgastado na parte interna desse jeito e ele não pega, aí é abrir o motor e mandar retificar, trocar a camisa, alguma coisa assim. Tá? Não vai resolver você mexer com a parte externa da coisa. Né? Bom, deixa eu ver aqui o que é mais, só para a gente fechar. Aquilo que eu havia falado para vocês, mistura pobre, rica e estequiométrica, aqui nós temos que trabalhar sempre com todos os motores, é essa medida aqui, a estequiométrica. Se tiver pobre vai ser ruim, se tiver rica vai ser ruim. Tá? Eu não sei se eu comentei com vocês, se eu pegar fumaça de qualquer motor diesel, se a fumaça for cinza azulada, tá?
é queima de óleo de motor. Se a fumaça for branca, tá saindo fumaça branca lá, professor, ó, às vezes pode estar com um cabeçote fudido entrando água para dentro no caso do motor, tá? Ou uma junta fudida. Ou, às vezes, por exemplo, o diesel está com contaminação de água. Também vai acontecer isso, vai sair fumaça branca. E se a fumaça estiver preta, saindo aquela fumaça lá, um monte de picumã preto, aí vai ser excesso de combustível, gente. Eu sei que aquilo lá está consumindo um diesel veiaco, tá? Isso daí não vale só para, no caso, motor diesel, vale para qualquer tipo de motor. Queimou cinza azulada é óleo do motor, queimou branca é água, queimou, no caso, preta, excesso de combustível. Vale para álcool, vale para gasolina, vale para GNV, vale, no caso, para motor diesel, tá? Se vocês pegarem dessa forma aqui, não tem como fugir dessa questão aí, ó. Aqui, só para a gente ter uma ideia, esses caras aqui, tá, são algumas coisas que são resultado de queima. Ó, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, os gases poluentes que se apresentam em maior quantidade e por isso devem ser, no caso, controlados. O monóxido de carbono, ele é muito mais, ele sai muito mais nos motores a gasolina a álcool. E o NOx sai muito mais no caso, motor diesel. Então, tem que tratar o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos, tá? Que é o caso do motor a álcool e gasolina. E o motor a diesel, eu tenho que tomar cuidado com, no caso, no caso aqui, o nosso óxido de nitrogênio, tá? Óxido de enxofre, isso aqui foi minimizado quando os caras tiraram isso no caso dos combustíveis. O diesel, por exemplo, eu tinha o S1000, tinha o S500, o S50 e o S10. É assim, 10 partes por milhões, 50 partes por milhões, 500 partes por milhões, 1000 partes por milhões. É o número de moléculas de enxofre que eu tenho no meio do diesel, tá? Metano é muito pouco, hidrogênio, para nós aqui, é um gás inerte, o oxigênio vai ser um gás inerte, aí, em alguns casos, eu tenho só o nitrogênio, também vai ser inerte, não o óxido de nitrogênio, vai ser só o nitrogênio. E o vapor d'água também no caso aqui, um gás inerte que vai sair lá, que é a água que não vai fazer função nenhuma. Se vocês pegarem, por exemplo, os motor diesel hoje, a conversão, quando eu coloco o ar lá é para sair a vapor de água. E nos carros a gasolina, quando eu tenho o catalisador, a função do catalisador é transformar as moléculas aqui que são poluentes em, no caso, vapor d'água também, tá? Só para fechar isso aqui, gente, ó, só para vocês terem uma ideia. Tá aí, ó. Relação estequiométrica. Motor diesel de 18 a 20 gramas de ar por 1 grama de combustível. Motor a gás, 17, tá? Motor a gasolina, de 13 a 15, no caso. Na verdade, o motor a gasolina que ela gira em torno de 14,3, o correto dela aqui, tá? E o álcool é 9 por 1. Tá? Se eu tiver dentro desses parâmetros aqui, a melhor queima que eu tenho possível, por exemplo, desses tipos de combustível nesses motores. Tá ok, gente? Nós estamos falando aqui de sistema de ar, gente. Tem que falar disso que a gente está falando. Porque lá na frente, quer ver, ó? Nós vamos falar aqui depois uma coisa que vai interessar vocês, que o pessoal, todo mundo tem muito interesse nessas questões aqui. Deixa eu ver aqui. Nós vamos comentar algumas coisas aqui sobre isso aqui depois, da parte de filtragem. Mas isso aqui vai, no caso, interessar bastante vocês, que é o sobrealimentador. O sobrealimentador não tem só a turbina, que é o turbocharge, o router, no caso que o pessoal fala aqui, é uma coisa que é um superalimentador, tá? E esse cara, ó, o turbocompressor que é usado nos motor diesel,
Garanto para vocês já venderam algum kit de turbina aí para pôr nos tratores que são aspirados, não? Alguém já viu os caras instalando lá ou não? Eu nunca vi, senhor. Não? Não. Gilson, já viu lá, Gilson? Alien, Já vi, sim. já viu? Mas tem o kit para vender lá? Tem. Tá. Uma pergunta, Gilson. Quanto que eu ganho de potência quando eu meto um diesel lá? Você sabe me dizer isso ou não? Mano, o quê? Quanto que eu ganho de potência porque eu meter um diesel, ou meter um turbo no motor diesel? Depende, eu calculo o tamanho. Na verdade, tem o tamanho certo, pô, dependendo do tamanho do motor, né? Isso. Mas o que, Tipo, que vocês acham, por exemplo, se eu... 75 cavalos, por exemplo, se eu turbinar, vai para uns 80, 85. Quantos por cento isso representa, por exemplo, na Uns 10 potência a do motor? 15 cavalos a mais, mais ou menos. Ah? Uns 10 Quantos, a Gilson? 15 cavalos a mais. Teoricamente a gente fala assim. Agora, se eu pegasse o mesmo motor que você está falando, Gilson, se ele fosse vindo de fábrica, quanto que ele tinha mais de potência? Já parou para pensar nisso, não? De fábrica, ele vem mais caprichado, né? É que é assim, né? Igual você está falando de caprichado. O motor ele já vem pré-determinado. Por exemplo, o pistão já é para o turbo, o virabrequim já é para o turbo, a turbina já, no caso, dimensionada certinha para aquele motor. Então, onde que você falou para mim que ganha de 10 a 15%, por exemplo, no caso, em cima do motor, quando a gente põe ele aspirado, só passa para a turbina, eu vou ganhar 30, 40% a mais quando ele vem turbinado de fábrica. Tá? Então, por isso que o pessoal fala assim, quando comprar, já compra turbinado de fábrica. Lógico, turbinado de fábrica é melhor. Até a caminhonete, você tem uma caminhonete tua, que ela é aspirada, e você colocar um turbina só por fora, vai ganhar, no caso, aí uns 10, 15%. Se você pegasse uma turbinada original de fábrica, vocês vão ver que a potência é outra coisa. Tá? Isso é válido também para os motores diesel que são usados aí na agricultura, a mesma coisa. Gente. Então, o turbo, tá? O intercooler, o router, igual o pessoal tava falando ali, ó. O router, na verdade, você já viu naqueles carros de americano, quando eles põem aquele troço para fora, assim, do capô, aquele troço parece parece que o carburador tá para fora ali, um monte de coisinha, não parece? Já viram isso em corrida? Ou os caras mostram lá naqueles carros, os muscle car que eles falam que tem lá nos Estados Unidos? Aquilo lá, cara, é um compressor volumétrico, na verdade. É um router que é colocado em cima, e em cima do router é colocado o carburador. Na verdade, é um sistema de rotor que puxa o ar para dentro, arrastando a gasolina e a mistura, no caso, e para queimar dentro do motor. Se vocês forem aqui na América Latina Logística, na Rumbo ali, ó, lá tem motor 2 tempo que tem rotor desse daí, em vez de ter turbina. Tá? Ele tem router, né, na verdade, para melhorar o rendimento. Uma coisa que você acha que não conheceram, nunca ouviu falar, era o motor Detroit, mesma coisa. O motor Detroit tinha router lá, ou o blower, que o pessoal tanto fala. O blower do motor, é o blower do motor, que é um compressor volumétrico. Isso aqui é um negócio que interessa bastante pessoal para estar trabalhando aí, vocês vão ver que é um negócio assim, que você ganha rendimento no motor em cima disso daí, né? Só que se o motor também não for preparado, ele acaba não aguentando, arrebenta. Mas daí gera uma indução forçada ali, no caso. Na verdade, ele vai estar empurrando o ar para dentro, Molina. Tá? Quando a gente fala nisso, vocês já viram quando os caras, a rapaziada aí sai para rua e fala assim, meu turbo tá com 2 bar de pressão, tá com 1,5 bar de pressão, tá com 0,8 de pressão. É que se a gente começar a aumentar demais a pressão, a parte interna lá que não foi projetada para isso não aguenta, acaba arrebentando tudo. Então, quando o cara vai fazer o motor desde o zero, que ele chama, né? Aí ele vai, no caso, forjar virabrequim, forjar biela, forjar pistão, para estar aguentando mais isso. Então, aí que eu falei para o Jus que a vantagem de pegar, no caso, um motor que já venha turbinado de fábrica, que, na verdade, eu vou ter melhor rendimento em função disso daí, tá? E, por outro lado, a gente está vendo aqui o seguinte, que
tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está mexendo só no ar, cara. E na hora que a gente fala em mexer em ar, a gente está fazendo com que aumenta a quantidade de oxigênio dentro do motor. E quando a gente aumenta a quantidade de oxigênio, para melhorar, eu vou ter que aumentar o débito. Daí eu vou lá na bomba, ou se fosse um motor diesel mecânico, eu ia abrir a bomba e abrir bico. Quando eu falo, por exemplo, de um sistema eletrônico, o que eu vou ter que fazer? Aumentar a quantidade de injeção. Então, o bico vai ficar aberto 2 milissegundos, ele vai ficar 2.500 segundos. Então, ele aumenta percentualmente o tempo dele que vai ficar aberto, então ele vai ficar injetando muito mais tempo, tá? Ele pode fazer dessa forma, abrindo o bico dessa forma por mais tempo, ou eu vou fazer diferente, eu vou lá e pego um bico que ele tenha maior vazão, ele vai injetar mais combustível ou mais combustível naquele exato momento, tá? E aí começa a crescer, no caso, a informação, porque assim, como é que eu consigo essas coisas? Se eu pegar um comando, abrir mais tempo a válvula, vai entrar mais ar. Se ele for mais pontiagudo lá, a cabeça, no caso do lobby do comando, vocês vão ver que ele vai responder, vai encher mais rápido, vai ter uma resposta mais rápida. Então começa a fazer tudo aquilo que os caras gostam de mexer, os caras que gostam de mexer com o carro, aí para falar que o carro vai, no caso, ficar bruto para andar, o motor diesel vai ficar, no caso assim, também poderoso em baixa rotação, isso aqui dos caras. Mas tudo isso envolve, por exemplo, a entrada e o débito de combustível que a gente está fazendo. Senão, não vai funcionar. Tá ok, gente? Beleza. Nós já passamos do nosso horário aqui, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, a gente tem que continuar comentando ali algumas coisas sobre essa parte ainda, e depois, logo em seguida, nós vamos falar do sistema de alimentação, realmente. Aí fala de bomba injetora e da parte, no caso, de sistema eletrônico. Como é que funciona isso? Porque nós estamos falando de todos os sistemas que estão agregados no motor. Nós falamos daquelas partes internas do motor, e agora, para o motor funcionar perfeitamente, nós precisamos de todas, no caso, essas partes agregadas, né? Que se eu cortar, ou se eu deixar qualquer um desses sistemas manco, ou ele funcionando errado, o motor vai ter problema, tá? De uma forma geral, é isso. Se vocês pegarem a aplicação que a gente está fazendo aqui, do motor diesel, e fizer uma aplicação em motor a gasolina, é a mesma coisa, gente. Então, eu costumo falar, pessoal, você vai transferir o conhecimento que você tem de uma coisa para outra. Então, se eu tenho uma moto, se eu tenho um carro, se eu tenho uma caminhonete, o processo, ele funciona, no caso, idêntico. Aquilo que nós explicamos no começo. O motor diesel, ele não tem vela de ignição. Ele trabalha com compressão, tá? Se ele perde compressão, fica ruim de pegar. O motor a gasolina, se ele perde a centelha ou ficar ruim, a vela ficar ruim, no caso, com o tempo vai perder a centelha, também vai ficar ruim de pegar. Então, são parâmetros que eu tenho que, no caso, convertendo para a aplicação que eu estou fazendo no momento. Tá? E isso daqui, se vocês não forem usar onde vocês estão, mas de repente você tem um carro que você quer um dia mexer, fazer com que ele ande um pouco mais, vocês vão ter que entender disso aí para estar mexendo nisso também. Um carro, uma caminhonete, ou mesmo o trator lá que eu tenho trabalhando comigo lá no sítio, que eu quero que ele melhore o rendimento, posso lá dar um grau na bomba, um grau nos bicos injetor. Então, é assim que os caras vão alterando, gente. Beleza? Nós já estouramos nosso horário. Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, professor. Lembra que eu falei para vocês que, na verdade, a gente começa a falar da parte de motor, é um negócio que interessa, né? Diferente daquilo que a gente está acostumado a falar só daquelas parte normal, né? Yeah. Então, o motor, você acaba, no caso, crescendo aí as coisas que a gente pode fazer com ele, né? Sim. Então, tá ok, gente. Beleza por hoje, então? Tranquilo, senhor. Beleza. Tenham um bom final de semana e se cuidem, moçada. Igualmente. Você também, professor. Falou. Respondam lá aquele lá para a gente ter ter um parâmetro lá para a gente ter um retorno lá de Curitiba. Que é um questionário que eles estão fazendo por lá, não por nós aqui. Beleza? Beleza. Falou. Beleza. Final de semana. Falou. Até mais.